Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica hoje está em Brasília, conversou com muita gente do governo, conversou com muita gente da oposição, está ciscando para lá e para cá e traz muita informação para nós, especificamente sobre os temores do governo com a crise de segurança. Mônica, bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, essa crise explodiu no colo do governo, né, Megali, que tem poucos meses, mas já o suficiente para ter lançado aí um plano de segurança. E qual que é a grande preocupação, Megali? Quer dizer, é você equilibrar a necessidade de reprimir, né, o crime organizado, ou de, melhor dizendo, enfrentar o crime organizado, que já ocupa territórios no Rio de Janeiro e tenta ocupar territórios na Bahia, com o uso da força de forma proporcional para não fazer vítimas inocentes, como a gente vê no histórico da polícia brasileira ao longo aí de décadas e décadas, vitimando muitos inocentes pelo uso desproporcional da força. E um exemplo disso está acontecendo agora no Rio de Janeiro, Megali. O ministro Flávio Dino mandou a Força Nacional, 300 homens para o Rio de Janeiro. Imediatamente, o Ministério Público Federal cobrou o Ministério sobre como vai se dar essa atuação. Se esses integrantes da Força Nacional vão usar câmeras ou não, como eles vão atuar, se eles vão atuar câmeras corporais, que é quando o policial usa o aparelho para filmar toda a ação dele, né, e quando vai usar a força. Então, são muitos os questionamentos e os temores. E o que o Ministério da Justiça já antecipou, e eu estava lá quando chegou esse ofício do Ministério Público Federal, que a Força Nacional no Rio de Janeiro não vai entrar em áreas, Megali, e não vai fazer ações. Então, por exemplo, no Complexo da Maré, onde estão previstas ações para o cumprimento de vários mandatos de prisão, a força enviada pelo ministro Flávio Dino, pelo governo Lula, não vai entrar. A força vai chegar ali e vai ficar em portos, em aeroportos, em estradas, para liberar agentes do Rio de Janeiro que possam participar dessas ações no Complexo da Maré, que provavelmente vai ser uma ação bem complexa. Então há esse temor e há essa discussão dentro do governo. A gente já sabe, e isso está sendo sempre repetido, né, que a Bahia é governada pelo PT há 16 anos, o governador Rui Costa comandou a Bahia até 2022, e no governo dele a letalidade policial subiu a níveis completamente absurdos, mesmo para um país como o Brasil, que tem altíssimos índices de letalidade policial. Para você ter uma ideia, Megali, o São Paulo tem 44 milhões de habitantes, a Bahia tem 14 milhões de habitantes, né? A polícia de São Paulo, que já é uma polícia muitas vezes criticada, porque volta e meia faz um uso desproporcional da força, como a gente viu no Guarujá, por exemplo, em que a polícia matou 28 pessoas e há diversas denúncias, né, de que entre essas pessoas, muitas não estavam, foram vítimas desse uso desproporcional, ou seja, pessoas que não tinham antecedentes, pessoas que estavam ali andando e correram para dentro das suas casas, e aí a polícia chegou e atirou, sempre com aquela narrativa de que a pessoa estava fugindo, a pessoa estava armada, a pessoa estava ameaçando os policiais. Não tem sequer nos boletins de ocorrência relatos de tiroteio. Eu li os boletins de ocorrência, Megali. Mesmo quando você diz a Polícia de São Paulo, que recebe algumas críticas, às vezes muitas críticas, a Polícia de São Paulo, ano passado, Megali, matou 419 pessoas, que é muita gente, né? O ideal é prender e não matar. Na Bahia, Megali, que tem muito menos gente, matou 1.400 pessoas, quase 3 vezes mais, 3 vezes e meia mais do que a Polícia de São Paulo. E o Estado está com problemas de segurança gravíssimos, ou seja, essa violência não serviu para nada, né? Então, como você compatibilizar todas essas contradições e paradoxos, né, que vive o próprio governo Lula, porque tem como um ministro central, um ex-governador de um estado em que a letalidade policial explodiu. Então, são todas essas discussões dentro do governo de como agora participar desse combate ao crime organizado, ajudar os estados fazendo um uso da força que não seja exacerbado, que não seja desproporcional, Megali. Essa é a discussão que toma conta ali do governo, dos setores do governo hoje, Megali. O que acontece... E com essa novidade de que no Rio de Janeiro a Força Nacional não entrará em territórios, não entrará no Complexo da Maré, não vai participar de operações que possam resultar em confrontos ou em mortes, Megali. O que acontece na Bahia,
E aí eu não estou fazendo aqui necessariamente um juízo de valor, tá? É claro que há um contexto, mas o que acontece na Bahia é algo absolutamente inédito, porque é um estado que tem um terço, um pouquinho mais de um terço da população do estado de São Paulo, e como disse a Mônica, está matando 3 vezes mais. Portanto, na média, se a gente for colocar na média por 100 mil habitantes, para cada pessoa morta pela polícia de São Paulo, são 9 mortas pela polícia da Bahia, né, quando a gente faz a regra de 3. É um negócio E você sabe, absolutamente... Megali, Diga. só para colocar um elemento aqui, os índices de violência na Bahia são muito piores do que os de São Sim. Paulo, né? O São Paulo tem 8 mortes por 100 mil habitantes, de mortes violentas, né? E a Bahia tem 47, é o segundo pior estado do Brasil quando a gente fala em índice de homicídios, ou Claro. seja, não está funcionando para absolutamente nada essa matança, né? Ela já seria, mesmo que funcionasse, não pode ser uma política de segurança baseada na matança, né? Mas para agravar isso, não está funcionando para nada. A Bahia é um dos piores estados quando se fala de violência, Megali. É isso. O importante é que a questão seja tratada como um problema de segurança pública e não uma questão política. Eu acho que essa tem que ser a prioridade de todo e qualquer governo federal ao tratar desse assunto, né? Pouco importa se um é governado pelo PT, o outro é governado pelo PL, o outro pelo PP. É a população, né, que está no meio desse fogo cruzado.